para esse projeto, a gente precisaria criar uma ULA no CEDAR, uma ULA de 8 bits, que é uma unidade lógica e aritmética. E, bom, aqui tem os valores de x, os de y, os módulos operantes, e aqui embaixo a gente tem o resultado, dependendo do que você selecionar no módulo. E, bom, este projeto é dividido em duas partes, sendo a unidade lógica, essa parte que eu estou passando o mouse aqui, e a unidade aritmética, que é essa daqui. A unidade aritmética apresenta dois módulos de adição, e aqui a gente vai estar utilizando multiplex na parte de lógica. O resto a gente vai utilizar tipo CIs normais, como XOR, então AND, OR, o NOT, enfim. Eu separei em partes, né? Essa daqui é a unidade lógica, para demonstrar melhor como é que funciona. Bom, a partir dos valores de x e y, a gente pode obter algumas... A gente obtém os resultados, né? Então, tipo, por exemplo, quando não é nada, seria um AND, né? Então, por exemplo, o AND de um bit com outro bit resulta aqui. No caso de eu colocar outros valores no x ou no y, sendo diferentes, não vai resultar, porque é um AND. No entanto, se eu colocar, por exemplo, aqui e aqui, começa a dar resultado. Ou então, por exemplo, a gente pode fazer a gente pode fazer também... Se eu selecionar um 1, né? Esse daqui seria um XOR, sendo que ele funciona todos menos os iguais, no caso, né? Então, aqui, ó. E bem, quando os dois módulos estão juntos, é só apenas o inversor, né? O inverso do valor de x. Então, por exemplo, aqui vai ser, por exemplo, se eu colocar um bit, vai inverter. O y não tem interferência alguma nesses valores. E na área de lógica, o que acontece é que quando a gente seleciona o módulo, ele passa a operar dentro do multiplex. Então, isso possibilita a gente de realizar vários tipos de operações, mesmo tendo um só multiplex. E, bom, conforme a gente vai selecionando os valores, por exemplo, aqui é um AND, né? Então, certo, a gente consegue ver onde que está passando o... Olha lá, a gente consegue ver onde que está se passando certinho aqui, ó. Então, por exemplo, aqui como é um AND, está pegando na porta AND, passando por um multiplex, o multiplex libera porque é a validação certa. Caso a gente selecione outro módulo, já passa a ser errado essa validação. Essa validação não conta mais, a do AND pelo menos, né? E passa a valer outra. Já aqui é o valor, é a área de aritmética, né? Bem, quando nada está selecionado, aqui nas operações, eu infelizmente não consegui ligar o S0, não consegui achar valor para S0 para a questão aritmética, então os que tiver o S0 eu vou pular. Mas o ideal seria, tipo, o que era para ele fazer era para somar mais um no bit, né? Mas enfim, quando, por exemplo, a gente tem o S1, o S1 ele funciona como uma soma de x e y. Então, por exemplo, 1 mais 1 aqui resulta em 2. Está vendo? Caso eu não selecione nenhum módulo, ele apenas vai representar os valores de x. E esse é o circuito inteiro, que eu passei a juntar a unidade lógica com a unidade aritmética. E para juntar esses dois, basicamente o que eu fiz foi pegar os valores de x antes dele entrar na lógica aritmética
e passar para lógica, no caso, para a unidade de lógica. A partir disso, a gente precisa juntar os dois por um multiplex. Então, tanto a unidade aritmética quanto a lógica, eles são obrigados a passar por esse multiplex e você vai selecionar qual operação você vai querer realizar a partir do S3. O S3 ele seleciona o módulo para você ou unidade lógica ou aritmética e você seleciona e você a partir daí você consegue fazer as operações.